Acredito no Filho, acredito na ressurreição, em seu nome a salvação, no poder do seu sangue, em meu túmulo estava, morto em vergonha e dor, quando ouvi o som da sua voz, pelo nome ele me chamou. Amém, amém, viverei, viverei, porque ele vive. Amém, amém, que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque ele vive. Em meu túmulo estava, morto em vergonha e dor, quando ouvi o som da sua voz, pelo nome ele me chamou. Amém, amém, viverei, viverei, porque ele vive. Amém, amém, que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive, o medo se esvai. Jesus, eu sei que estou seguro em tuas mãos, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive, o medo se esvai. Jesus, eu sei que estou seguro em tuas mãos. Amém, amém, viverei, viverei, porque ele vive. Amém, amém, que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque ele vive. Glória a Deus, viverei como ele vive. Seja muito bem-vindo, que a graça e a paz de nosso Senhor te encontre aí na sua casa, tá bom? Vamos orar a Deus? Senhor, muito obrigado, Pai, por mais esse dia de estudo da Tua Palavra. Obrigado pela tecnologia que nos aproxima. Obrigado pelo acesso que nós temos ao Senhor em Jesus Cristo, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado. E eu peço a Tua graça para que o Senhor fale através de mim, para que eu consiga explicar a Tua Palavra e que os irmãos, Pai, sejam encontrados por ela. Que Teu Santo Espírito possa nos convencer do que nós temos que fazer e de que nós somos amados por Ti, Pai. Seja exaltado em nome de Jesus. Queridos, nós cantamos que nós temos uma esperança, nós cantamos que eu acredito na ressurreição, nós cantamos que porque Ele vive, eu viverei também, ou como eu viverei como Ele vive. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Seguindo o nosso circuito bíblico, nós estamos na semana 26 e nós vamos ler o capítulo 15 de 1 Coríntios, tá bom? Vamos juntos nessa?
1 Coríntios, capítulo 15, vamos transitar por alguns versos. Começando no verso 12, que diz assim. 1 Coríntios 15, 12, diz: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé de vocês. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele, Deus, testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também, Cristo, não ressuscitou. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram, morreram em Cristo, estão perdidos. Neste caso da analogia que ele está fazendo. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Vou repetir esse último verso, 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. O apóstolo Paulo está criando aqui uma base para falar sobre a importância de crermos na ressurreição. Ou seja, não é nem a importância de crermos, é a importância da ressurreição para a fé cristã. Paulo está dizendo assim, se não existe ressurreição, se Cristo não ressuscitou, ninguém vai ressuscitar. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vocês. É o que ele está dizendo. Ele está fazendo uma argumentação contrária para nos levar a pensar sobre a ressurreição. Ele diz, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição. Então, ele pregava a ressurreição e tinha pessoas que diziam que não existe ressurreição. E aí ele começa a argumentar dizendo, calma aí, vamos pensar racionalmente. Se não existe ressurreição, não existe mais nada. Não existe cristianismo, não existe esperança, não existe... o nosso Cristo não venceu. Então, a ressurreição, o crer na ressurreição é um dos pilares centrais da base do cristianismo. Por isso nós cantamos que temos uma esperança. E aí olha o que ele diz no 19, que esse versículo é muito importante para a gente entender todo esse contexto aqui. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se você serve a Cristo e espera, a sua esperança é somente para essa vida, você é o mais digno de compaixão. Eu separei aqui a comparação das outras traduções, só para a gente entender só esse versículo, só sobre esse versículo. A NAA diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. A NVI a gente já leu. A corrigida, que é aquela mais antiga, diz assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E a NVT, nova versão transformadora, diz, se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena. Ou seja, se você acha que Jesus Cristo vai te ajudar ou que Jesus Cristo morreu para que você tivesse apenas benefícios nesta vida que nós estamos agora, você, segundo a Bíblia, é o mais digno de pena de todos os homens, ou é o mais triste, ou é o mais infeliz. Tá bom. Onde eu quero chegar? Existe uma esperança. Existe uma esperança para além desta vida. Aí nós seguimos no capítulo 15, agora eu vou pular eu vou seguir no verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dos mortos. Então ele fez aquela analogia, aquela argumentação contrária, para levar a gente a pensar. Agora ele vai afirmar, mas Cristo ressuscitou dos mortos sim, sendo ele as primícias daqueles que dormem.
Então, está usando aqui um conceito, né, da cultura judaica, primícias, a festa das primícias, que é quando você entrega os primeiros frutos a Deus. Então, Cristo, Jesus, foi o primeiro que ressuscitou dos mortos. Ele é a nossa primícia. Aí, junto com ele, os outros irão. Nós iremos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem só, também a ressurreição veio por meio de um homem só. Pois, da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Da mesma maneira que a morte entrou na terra por um homem, Adão, quando ele pecou, a vida entrou na terra por um homem, Jesus. Interessante que ele está argumentando sobre a ressurreição e ele diz aqui, por isso que a gente tem que, sempre digo isso, tem que ler a Bíblia catando palavra por palavra. Ele está argumentando sempre sobre ressurreição. Aí quando ele diz sobre Jesus, ele diz, por meio de um homem entrou a morte e por meio de um homem, os mortos, pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Ele não fala ressuscitados, né? Interessante. Porque você tem a vida desde agora e essa vida vai embora. Você continua com essa vida. Ele vem argumentando sobre a ressurreição de corpos e aí ele diz que Jesus vivifica, né? Vivifica como um todo, digamos assim. Ele expandiu a abordagem. Ele estava falando só de corpos físicos, porque o texto inteiro está falando de corpos físicos. E aí quando ele diz que por causa de Adão entrou a morte no corpo físico, em Jesus entrou a vida, vivificou-nos. Jesus nos vivifica. Ele nos dá vida para além dessa vida, para além dessa realidade. Pulo para o verso 35, né, para não precisar ler tudo. O verso 35 diz, 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém pode perguntar, agora ele vai explicar tudo isso que a gente está conversando aqui sobre ressurreição. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Aí ele diz, não, aí a pessoa pergunta, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? É uma pergunta honesta. Então, já que você está falando de ressurreição, como que é isso? Insensato. O apóstolo Paulo sempre brigando com a gente. Ele fala, seus tolos, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser. Quando você semeia, você não semeia o que virá a ser. Se você está vivendo em célula conosco, você está passando pelo nosso estudo sobre frutificação. E a gente teve algumas lições sobre a semente precisa morrer para nascer a árvore. Quando você planta, você não planta a árvore inteira, você planta uma semente. Essa semente morre. E aí, da morte dessa semente, vem a vida da árvore. Essa analogia que ele está usando. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá. Você semeia uma outra coisa. Mas apenas uma simples semente, como a de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou a cada espécie de semente. Vou ler de novo. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie da semente dá o seu corpo apropriado. Ou seja, Paulo, tá bom, vamos ressuscitar. Vamos ressuscitar como? Aí ele fala assim, como a árvore será, a gente não sabe, mas eu sei o que eu devo plantar, esse corpo aqui. Aí ele fala, entregue esse corpo, até que esse corpo morra e você ressuscitará uma outra coisa. Então perceba, ele está falando o tempo inteiro de morte física, porque algumas linhas de raciocínio que não creem na ressurreição podem argumentar que ele está falando sobre morte espiritual, e aí nasce de novo, e aí você vive como uma nova criatura e tal. Tudo isso é verdade, mas não é isso que ele está falando aqui. O que ele está falando é que você joga uma semente na terra, nasce uma árvore. Você planta o seu corpo em Deus e você será ressuscitado uma outra coisa. Vamos pular para o 51, mesmo capítulo, tá? 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Ele continua, todo esse capítulo 15 fala de ressurreição. Ele está explicando como nós seremos.
Ele está dizendo que existe uma esperança para além desta vida. Ele está dizendo que Jesus te vivificou aqui, espiritualmente, e quando você morrer fisicamente, você será ressuscitado fisicamente. Por isso nós temos uma esperança. Por isso ele começou dizendo assim, ó, se Cristo não ressuscitou, ninguém vai ressuscitar. Ele está argumentando, ele está construindo uma linha de raciocínio. Se uma coisa não aconteceu, a outra também não acontece. Mas, se uma coisa aconteceu, a outra vai acontecer também. Então ele falou assim, Cristo de fato ressuscitou como as primícias, o começo de uma nova coisa. Por isso Jesus é o primogênito da morte, o primeiro gerado da morte. Quando ele foi gerado por Deus em Maria, a Bíblia diz que ele é o unigênito, único. Assunto encerrado. Mas quando ele vem da morte, a Bíblia diz que ele é o primogênito. Por que o primeiro? Porque vai ter o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Nós. Então, como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Verso 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Ou seja, vou falar uma coisa nova aqui que não foi dita ainda. Ele está dizendo, ele, não eu, ele. Ele vai contar um mistério. Esse é o mistério que os judeus não sabiam ainda. Nem todos dormiremos, morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Acompanhe o raciocínio do apóstolo Paulo. Ele veio falando sobre ressurreição. Ele falou tudo isso porque ele queria falar só isso aqui, que é o mistério. Ele estava doido para contar o mistério que Deus tinha contado para ele. Ele veio criando todo um panorama sobre ressurreição. Nós seremos ressuscitados. É necessário que esse corpo físico aqui, falando do corpo físico, ele é corruptível, ele é passível de erro. É necessário que você plante esse corpo para que você nasça incorruptível, para a glória. Aí ele vai contar o mistério. O mistério é esse aqui. Nem todos morreremos. Opa, Paulo, mas você está falando de ressurreição. Eu preciso morrer para eu ser ressuscitado. Então ele diz, sim, mas nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num único momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Então, vai ressuscitar de um jeito que não está mais sujeito ao pecado. É a famosa redenção, a redenção do corpo. Ressuscitou incorruptível. E nós, ele achou que ele estaria vivo esse dia, nós, o que estivermos vivos, seremos transformados. Aí ele muda de assunto de novo. Ele vem, eu acho que ele estava tão, estou fazendo um exercício de imaginação aqui, ele estava tão animado para contar essa verdade, esse mistério, que é os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados junto com os mortos e todos morarão na glória, ou no céu, ou no paraíso, cada um chama de um jeito. Ele estava tão animado para contar isso que ele veio argumentando sobre a ressurreição para chegar nesse momento e falar assim, os mortos ressuscitarão, mas nem todos morreremos. Porque existirá um dia, que é o dia da ressurreição, onde tudo isso vai acontecer como num abrir e fechar de olhos. E aí ele não explica mais nada. Ele solta essa verdade para a gente, para a igreja de Corinto, e diz, é isso. E aí ele vai mudar de assunto depois, ele vai falar sobre corrupção, incorruptibilidade, morte, imortalidade, e depois ele já passa quanto à coleta para o povo de Deus, ele já passa para um outro assunto. Ele queria falar sobre a ressurreição dos mortos. Mais à frente, né, em uma outra fase da vida dele, ele vai explicar isso. Vamos ver? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Olha que interessante que ele vai usar
as mesmas palavras. Lá ele falou sobre transformados, sobre no abrir e fechar de olhos e sobre tocar a trombeta. Aí ele vem, 1 Tessalonicenses 4:13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, dos que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Eu vou lendo um por um e vou falando, tá? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que morreram, para que não se entristeçam como os que não têm esperança. Opa, eu não quero que você seja ignorante como o que não tem esperança. Então, o que não tem esperança é ignorante, no sentido de não ter informação. E você que tem a informação, você tem esperança? Sobre o quê? Qual é o assunto da informação? A morte. Eu não quero que vocês não tenham esperança, eu quero que vocês tenham esperança, porque vocês sabem da verdade sobre a morte. Qual é a verdade sobre a morte? Jesus venceu a morte. Nós seremos ressuscitados. Nós não morreremos. 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que neles dormiram. Então, ele está falando sobre morte, sobre tristeza. Você está triste porque a pessoa morreu. Aí ele fala, os insensatos, qual é o termo que ele usa aqui? Os ignorantes não têm esperança. Eles ficam tristes porque perderam uma pessoa. Mas ele fala, vocês têm esperança. A tristeza não pode dominar você quando morre um parente seu cristão, porque ele explica aqui. Jesus também que Deus trará mediante Jesus e com Jesus aqueles que nele dormiram. Ele está explicando a situação. Calma, não precisa se desesperar porque o seu parente morreu em Jesus. Isso vale para crente, ele está falando para crente. Não precisa se desesperar porque você o encontrará de novo. Calma, ele está dizendo, tenha esperança. Por isso nós temos uma esperança. Qual é a nossa esperança? Nossa esperança é viver em um lugar onde não temos mais domínio do pecado sobre o nosso corpo, ou acesso ao pecado, porque nosso corpo será incorruptível. Qual é a nossa esperança? Seremos ressuscitados, não morreremos mais. Qual é a nossa esperança? Encontraremos o nosso Salvador. Qual é a nossa esperança? Encontraremos os que morreram antes. Qual é a nossa esperança? Viveremos para sempre na glória com o nosso Salvador e com toda a igreja de Cristo desde sempre, de todos os tempos. Aí ele fala, ele começa dizendo, irmãos, não queremos que vocês ignorem isso, que vocês sejam ignorantes, que vocês não tenham esse conhecimento. Qual é o contrário? Eu quero que vocês tenham esse conhecimento. Continua. Jesus morreu e ressurgiu, tal. 15. Dizemos a vocês, pela palavra de Deus, que nós, aí agora ele vai explicar isso, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, agora ele explica o texto lá de Coríntios, qual é o dia desse no abrir e fechar de olhos. Ele chama aqui do dia do Senhor. Nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos, não iremos antes dos que dormem. Pois, ele vai explicar, pois, dada a ordem no céu, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Calma, ele explicou aqui o famoso dia do arrebatamento da igreja. Ele diz, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. O que ele explica depois você lê com calma, tá? Jesus vem com os mortos, porque antes ele falou que os mortos vêm mediante Jesus. Jesus vem com os mortos buscar os que estão vivos.
os mortos pegam os corpos, ressuscitam e os vivos sobem juntos. E todos eles se encontram nos ares com Jesus. Eu vou ler de novo, para não parecer que eu estou... Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, ou seja, se você estiver vivo nesse dia, certamente não precederemos, não iremos antes dos que dormem. Pois, dada a ordem lá no céu, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, o próprio Senhor Jesus, aqui está escrito Senhor, né? O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança é a vinda de Jesus. Esse versículo, estaremos e assim, né, é importante esse e assim, depois que tudo isso acontecer, estaremos com Jesus para sempre. Quer maior esperança do que essa? Por isso ele diz, se você espera de Jesus somente para essa vida, você é o mais triste dos homens, para não usar uma palavra mais pesada. Porque diante de tudo que você tem para esperar, você espera somente por coisas falíveis, perecíveis, coisas que vão acabar. Você compra um carro, ele acaba. Você compra uma casa, ela acaba. Ele diz assim, tenho pena de vocês, porque dignos de compaixão, tenho pena de vocês que servem a Jesus e que esperam somente para essa vida. Vocês não imaginam o que vocês estão perdendo ao não contemplar a esperança que virá. O problema é que a gente é um pouco dicotômico, a gente é um pouco... só tem duas coisas, ou é isso ou é aquilo. É como na política hoje em dia, ou é isso ou é aquilo. Não só na política, em tudo. Ou você é isso ou você é aquilo. E aí, se eu espero pela vida futura, eu esqueço da terra. E se eu vivo para a terra, eu esqueço a vida futura. Não. Esse é o problema. Nós somos um ser humano, um ser completo, vivificado. É uma vida só, não tem uma coisa e a outra coisa. Existe a vida terrena e você está vivendo aqui. E você vive aqui com dignidade, fazendo a coisa certa, servindo a Deus como quem espera viver lá. Eu não paro de viver aqui, como muitos irmãos param, esperando o arrebatamento da igreja e esquece o mundo, não se envolve em nada, não se preocupa com nada, porque eu não tenho nada a ver com esse mundo. Claro que você tem a ver, Jesus colocou você aqui para você ser o sal e a luz aqui. Então a gente não vive desse jeito, que é esquecendo o mundo, e a gente também não vive do outro jeito, que é amando o mundo e querendo dominar e trazer o reino de Deus aqui e eleger pessoas crentes. Eu quero um rei crente, eu quero um político crente, porque eu quero pôr o reino de Deus aqui. Não, o reino de Deus não é aqui. O reino de Deus é aqui. E aí quando você entende isso, por onde você anda, o reino de Deus está andando, até que você chegue lá, no reino de Deus. É uma vida só. É uma coisa só. É uma vida onde você vive no mundo natural esperando o sobrenatural acontecer. Depois nós, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aí olha esse versículo 18, 1 Tessalonicenses 4:18. Consolem-se uns aos outros com essa palavra, consolo. Quando a pessoa estiver triste, você faz o quê? Apresenta a esperança. Lembra lá que no 1 Coríntios 15 ele estava falando de mortos. Pessoal, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, vocês encontrarão eles. Então você consola essa pessoa com essa esperança. Você fala para a pessoa assim, curta a sua dor, é importante para ter uma passada de fase na vida, fechar um ciclo e começar outro. Curta a dor, mas saiba, existe uma esperança. Nós nos encontraremos ainda, no contexto de quem crê em Cristo ressuscitado. Se a pessoa não crê em Cristo ressuscitado, é uma outra história. Esse é o famoso dia do arrebatamento da igreja. A gente depois pode falar mais sobre isso, as pessoas pedem isso lá no formulário da Escola de Formação Bíblica, é o tema que as pessoas mais pedem é o final dos tempos, o Apocalipse e tal. Calma,
Chegaremos lá um dia. Mas saiba que nós, eu e você, precisamos estar preparados para esse dia. Ele diz, continua no 5. Só vou dar sem entender. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever. Ninguém sabe o dia. Pois você mesmo sabe perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então vai ser assim, ó. Abrir e fechar de olhos como um ladrão chega sem avisar. O ladrão, ele só é ladrão justamente porque ele chega sem avisar. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Ele está fazendo uma analogia sobre estar em Jesus, a luz, e você saber o que está acontecendo. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos, não vacile como os demais, mas estejam alertas e sejam sóbrios. Ele fala, diante de tudo isso que eu falei, eu não sei o dia que vai acontecer, mas estejam alertas e sejam sóbrios. Pois os que dormem, dormem de dia. Eu vou pular para o 9 e eu termino aqui. 1 Tessalonicenses 5:9. Pois Deus não nos destinou para a ira. Deus não escolheu você para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de Jesus Cristo. Ele estava falando sobre ressurreição, morte, sobre arrebatamento, e ele diz que isso acontecerá e Deus não reservou você para a ira. Vai pegando as dicas aí que eu estou te dando. Ele morreu por nós, para que estejamos acordados, quer dormindo, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Ou seja, Jesus morreu por nós para que você, mesmo morto ou vivo, naquele dia, viveremos com Ele, para Ele. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato estão fazendo. Por isso o quê? Por tudo isso que foi dito, ressurreição, arrebatamento da igreja, Deus não nos destinou para a ira. É tudo coisa boa, há esperança. Quando Deus mandou o dilúvio, Ele tirou uma família da ira, a família de Noé. E Jesus diz em Mateus que seria semelhante aos dias de Noé. Quando Ele mandou fogo em Sodoma, Ele tirou a família de Ló. Sempre tem um povo que Deus tira da ira, e esse povo somos nós. Então viva como que esperando o dia do arrebatamento da igreja, o dia da ressurreição dos mortos. Pois quem ficar, viverá a ira do Senhor. Que nós possamos nos consolar e que nós possamos descansar nessa certeza de que seremos ressuscitados e encontraremos Jesus e os nossos nos ares. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um beijo do gordo e tchau.